Adeus Bolsa Brasileira. Porque o investidor estrangeiro desistiu do Brasil. 15 bilhões de reais saíram da B3 durante o mês de janeiro e continua em forte saída. Mas por que essa fuga em massa? Fala galera, mais um vídeo de investimento e sem enrolação. Adeus Bolsa Brasileira, olá Bolsa Americana. Hoje vamos tratar da saída em massa dos investidores estrangeiros, mas qual será a motivação de tudo isso, né? Será que o Brasil ali dilmou, ou melhor, lulou? Então vamos tratar sobre essa fuga em massa e analisar alguns tópicos mais específicos e um pouco mais profundo, certo? Primeiro ponto a destacar seria a questão dos juros terem aumentado nos Estados Unidos. Não é fato, nem é novidade para vocês que os juros aumentaram. E na última reunião o Fed garantiu que as taxas se manteriam altas e só diminuiriam quando as coisas se normalizassem. Esse fato preocupa mais a relação do investidor com a política monetária dos Estados Unidos do que com o próprio Brasil. Porque normalmente quando os juros estão mais altos lá, os investidores tendem a buscar proteção e uma maior rentabilidade. Então, eles tendem a pegar treasuries ali e bonds que dão uma rentabilidade maior, vão dar mais dinheiro e o melhor de tudo, tem uma maior proteção, porque a gente está falando de dólar. Então, tem essa retirada de massa de dinheiro dos países emergentes. E aqui eu só não incluo o Brasil, mas eu incluo Índia, China, Argentina e por aí vai. Então esse movimento de retirada não é só no Brasil, então não precisa se preocupar tanto em relação a esse ponto devido ao aumento dos juros nos Estados Unidos. E é provável que durante algum tempo ainda vai haver a retirada de mais investimento se continuar, né? Depois é possível que esses investimentos voltem para o Brasil, né? Não é nada certo, mas é possível que os investimentos voltem para o Brasil depois que os juros começarem a cair. Associado a isso, a gente tem outro fator, que é o boom da inteligência artificial e que ajudará a puxar vários indicadores dos Estados Unidos das bolsas americanas para cima. E aqui agora a gente entra falando sobre o quê? Nvidia, Google, Microsoft, me diga aí. Você tem alguma dessas empresas, essas grandes empresas, e a gente tá falando aí de empresas que subiram muito nesses últimos meses e anos? Pois bem, a Bolsa Brasileira há um bom tempo era procurada pelos estrangeiros como uma alternativa para ganharem um pouco mais devido ao risco e ao retorno ser mais alto. Já que a gente tinha ali ganhos limitados, principalmente nos Estados Unidos, os ganhos eram limitados. A gente não tinha tanta evolução das ações e os dividendos também não eram tantos assim devido aos limites. Embora o Brasil ainda apresente várias boas ações com ótimos preços e lucros e valuations bons, muitos americanos, estrangeiros em geral, retiraram dinheiro nessa fuga. Mas não vá achando que o Brasil está todo lascado. Tem muita ação aí que está sendo vendida barata e que você deveria estar de olho. Mas além desses fatores externos, a gente entra no ponto agora das incertezas internas do Brasil, que ajudaram a assustar muitos investidores também. E aí a gente entra com notícias como taxar dividendo, que o grande Fernando Haddad já tem tempo divulgando e provavelmente vai tentar fazer isso, né? Até o fim do ano, até o próximo ano, a gente não sabe, mas é bem possível que entre em pauta. A gente tem interferência política, a gente teve o anúncio ali do pacote dos investimentos do BNDES, a gente tem o quê? Tentativa de interferir na Vale, ou melhor, vamos um pouco além, a própria interferência na Petrobras, né? Você vê ali toda aquela bagunça dos dividendos, que não ia pagar, que vai pagar, a mudança da sucessão do CEO com o Jean Paul Prats lá. E para ficar mais claro, tem um vídeo aqui no canal explicando toda essa situação. Então corre lá para ver. E para finalizar, teria o ponto da meta fiscal de 2024, né? O outro fator que já vimos, né? Não será cumprida. Talvez nem nesse, nem no próximo ano, ou talvez nem no mandato, né? Porque as coisas estão muito feias. Mas o que gera mais temor mesmo é a segurança jurídica do país. E aqui a gente fala da tão disputa entre Xandão e o Elon Musk lá, né? Com o Twitter e o X. E que pode afetar outras empresas. Isso daí implica muito nos investimentos, principalmente nos estrangeiros, que podem acabar retirando boa parte da sua posição aqui no Brasil. E tudo isso que eu retratei agora, tem vários vídeos que eu já fiz no canal, então tá vendo que você não deve deixar de ver os vídeos, porque tá tudo conectado. Então já corre lá para ver que eu já falei do Xandão, já falei aí da baguncinha, da referência política, já falei tudo. Então esse vídeo aqui
Se você estiver acompanhando, você já viu a maioria desses vídeos, né? Então já se inscreve, não perde tempo, tá? E logo em meio de tantas tribulações, né, fica difícil um estrangeiro manter o dinheiro aqui. É algo mais de risco, né? Você pode achar que não, mas as questões políticas sempre fazem preço em qualquer economia. Mas aí você tá perguntando, se tá todo mundo saindo, eu não deveria sair também? E a resposta é bem simples. Não necessariamente, né? Você pensou que eu ia dizer assim, né? Mas não necessariamente. Para o investidor externo acompanhar um país apenas com base nas notícias de algumas páginas, e convenhamos, né? Muitas páginas aqui no Brasil são muito manipulativas. A própria mídia em si é muito manipulativa. Óbvio que para ele pode ser mais difícil, né, entender a real situação interna. Porém, para você e para mim que vive e sabe a realidade, vamos concordar, né, que fica mais fácil de se investir. A gente sabe como é que é a real situação. Mas o ponto crucial é que você não deveria deixar de olhar para as opções externas. Às vezes acompanhar o bando também é uma boa opção, é a melhor opção do que ficar sozinho, né? Você pode estar errado como você pode estar certo. Então, estar aberto a empresas americanas ou estrangeiras, não necessariamente só americana, né? Mas tanto na Europa, e as treasuries lá, os bonds e todos esses juros altos, né? Você poderia também aproveitar para ganhar um dinheirinho. Então, não deixe de fora essa oportunidade, né? Justamente com essas taxas elevadas. Então, o que podemos concluir é que não há necessidade de ficar preocupado. Até os próprios estrangeiros sabem que o mercado brasileiro é cíclico. Se nós sabemos, os estrangeiros, óbvio que sabem. A gente está passando por uma fase agora, provavelmente passaremos, depois vamos chegar em outra, e eles sabem muito bem, então tem todo esse movimento de retirada e de volta. Como eu disse no começo do vídeo, é bem provável que depois que os juros americanos caiam, eles voltem a investir no Brasil, como já aconteceram e vai acontecer provavelmente. É bem cíclico o mercado brasileiro. Então você tem que só estar atento ali para saber o momento certo. Enfim, você já viu que teve os aumentos aí do Fed, né? Então você poderia estar ali também junto nessa movimentação que nem os americanos. Então é importante você estar preparado para saber investir. E é por isso que eu fiz um vídeo que fala sobre os princípios que você deveria seguir para o sucesso financeiro. E que eu vou deixar bem aí e não deixe de assistir. Enfim, galera, essa era a mensagem de hoje. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, deixa o like. Só deixa o like se agregou de alguma forma. Se não agregou, eu não quero saber. E se inscreve aí, e é isso. Tchau.